Pensando em 2014, como você mesmo disse, o eleitor hoje, se indagado, se está melhor ou pior do que estava nos anos passados, a imensa maioria vai dizer que está melhor. Aí a outra pergunta é, a minha perspectiva, como é que eu vou estar no futuro, o que eu quero para o futuro? Mas não é lógico que esse eleitor, daí olhando os candidatos, fala, bom, esse grupo que está no poder, que é o PT, com Lula, agora com Dilma, me ajudou a ficar melhor até agora. Por que eu vou arriscar e trocar? Não tem uma força enorme que leva o eleitor a manter aquilo que está mais ou menos dando certo para ele? Não. Por que não? Porque mais ou menos dando certo. Se for uma força que está dando certo, eu te diria que sim. Mais ou menos dando certo, já são outros 500. Foi o que aconteceu em 2010 com a eleição de Dilma Rousseff, que daí o país estava num momento exuberante da economia. Ali era uma eleição de continuidade escancarada. Menor dúvida, você tinha a economia crescendo muito, você tinha exatamente o momento de boom das famílias brasileiras tendo uma renda melhor, tendo acesso a muito mais bens de consumo, a mais alimentos, se sentindo empoderadas também com mais direitos, não há menor dúvida. Agora, veja bem, essas milhões de pessoas que conseguiram prosperar, elas não são fiéis a ninguém. A preocupação delas é com o próximo passo. Então, como vai ser o dia de amanhã? É a coisa mais normal do mundo. A gente mesmo, Fernando, eu não sou diferente, duvido que você seja. A principal coisa que a gente pensa, como é que vai ser, como é que é o nosso dia de amanhã? Estamos tranquilos, vamos continuar bem, a nossa família vai continuar direito, nossos filhos vão seguir adiante. Se você começa a ter incerteza, insegurança em relação a isso, se o seu salário começa a não conseguir pagar a renovação do teu aluguel, começa a não conseguir botar os mesmos alimentos que botava em casa, o teu padrão de vida começa a ser um pouquinho comprometido, você começa a ter insegurança. Mas nós estamos falando com um país que está numa encruzilhada, com uma economia que está andando de lado, com famílias que conseguiram prosperar até um certo ponto, mas agora estão tendo dificuldade de renovar suas expectativas, de continuar progredindo, e que tem dúvidas, incertezas e inseguranças importantes em relação ao seu futuro. Eu não creio que essas incertezas se transformem em certezas daqui para o ano que vem. Que discurso, exatamente, síntese, terá Aécio Neves em 2014? No momento, na pré-campanha, ele fala muito, vamos conversar com os eleitores, está se apresentando, tentando se aproximar do eleitorado. No ano que vem, como é que se sintetiza tudo isso que você está dizendo numa campanha de um candidato de oposição como Aécio? Fernando, a síntese que a gente tem hoje é quem muda o Brasil é você. Por que a síntese da nossa mensagem é essa? Basicamente por duas razões. Você está vivendo num país onde a grande mudança que nós tivemos nos últimos anos, que é a redução da desigualdade, que é a emergência de milhões de brasileiros, tanto em termos econômicos quanto em termos de cidadania mesmo, né? Ela se deve, em grande parte, ao esforço de cada uma dessas pessoas. Os brasileiros conquistaram um melhor lugar ao sol graças ao mérito próprio. E você tem muitas pessoas no Brasil hoje que compreendem o valor do mérito. Então, esse é um ponto. O eleitor com quem a gente está tentando falar hoje, que é a classe média tipicamente brasileira, que é a classe média mais baixa, ou a nova classe média brasileira, se você quiser chamar assim, é um eleitor que precisa se sentir valorizado. Não é um eleitor que é exatamente como eu te falei, não é um coitadinho, né? É o eleitor que conseguiu progredir trabalhando por mérito próprio. Então, você valorizá-lo já é uma forma muito importante de você mostrar que você compreende o que tem de novo no país. Segundo ponto, tem a ver exatamente com a agenda mais liberal que o PSDB carrega em relação à economia, né? Que é uma visão de que o agente da mudança não é essencialmente o Estado, né? O agente da mudança está na sociedade, né? São os indivíduos, são as empresas, é a sociedade civil organizada.